Olá, boa noite a todos. Quero agradecer a presença de vocês aqui. E hoje o tema da nossa conversa será imposições. É um capítulo do livro psicografado pelo Hamed e está no livro Renovando Atitudes. Caso alguém tenha interesse em retomar a leitura ou refletir um pouco mais sobre o tema. Antes da gente iniciar a conversa aqui, eu quero agradecer a toda a equipe espiritual aqui presente, que nos ampara, que participa, que nos acolhe, que nos auxilia nos trabalhos. Também vamos agradecer ao nosso mentor, amigo e protetor de todas as horas. E assim, na presença de toda essa equipe, a gente dá início à nossa conversa de hoje sobre o tema imposições. E aí, é um tema muito vasto, mas primeiro eu pensei em duas frentes, que eu gostaria de conversar um pouco as imposições que a gente estabelece para a gente, para o nosso eu, e as imposições que a gente estabelece nas nossas relações. Então, vou começar falando um pouco das imposições que a gente estabelece para si. Porque talvez elas estejam tão presentes, tão naturalizadas que a gente nem se dá conta quantas imposições compõem o nosso dia e quanto isso nos restringe. A liberdade de pensar é uma das coisas mais sagradas que a gente tem na nossa existência. O fato da gente poder olhar para uma situação, interpretar, observar como é que a gente se sente a partir disso é algo fundamental. Aliás, é a partir desta capacidade, desta compreensão, desta consciência que a gente desenvolve a nossa evolução espiritual. Quando a gente está muito tomado de muitas convenções, de muitas regras e ordens, a gente não tem margem nem espaço para essa fluidez do pensamento, que nos é algo tão importante. Pessoas amarradas por normas mal podem respirar o ar de suas próprias ideias. Suas inspirações são anuladas, seus gestos são vigiados e os pensamentos e os desejos são negados constantemente. E sabe o que eu acho mais complicado desse pensamento aqui? É que em muitos dos momentos as amarras aos nossos pensamentos são estabelecidos por nós mesmos. É claro que é fruto de toda uma construção, escola, regras sociais e normas, mas acontece um dado momento em que nós somos os maiores opressores da nossa mente. Então, cada vez que a gente se pega pensando algo diferente, desejando algo que destoa ou que não deveria ser, a gente se reprime. Então, a gente silencia a nossa mente com muita frequência. Muitas vezes, silencia e, para além disso, julga e recrimina. Nós temos uma mente, muitas vezes, rigorosa, perfeccionista, que está muito mais preocupada com a perfeição de algo do que propriamente com a realização. Muito mais tomada pela necessidade que aquilo não tenha falhas do que com o desejo de realizar algo. Então, a gente se perde nessas regras e nessas normas. E aí, para cada tempo, tiveram regras e normas diferentes. O tempo passa e a sociedade se estabelece a partir de novas regras, mas elas sempre estão aí para normatizar. É claro que a gente precisa das regras para viver em sociedade, para o convívio. Mas o que eu estou dizendo aqui não é propriamente essas regras que ordenam a sociedade. Estou falando dessas regras mentais que aprisionam os nossos desejos e as nossas vontades de ser. Essas regras que invalidam e desqualificam as nossas vontades, os nossos projetos. Parece que determinados sonhos são tão inapropriados. Por quê? Em que momento a regra se sobrepõe
aquilo que você é ou aquilo que você gosta. No tempo de Jesus, ele falava muito das figuras ortodoxas e intolerantes, de quanto existiam muitas figuras religiosas que eram extremamente ortodoxas, e de quanto essas figuras estavam muito mais preocupadas com as questões exteriores, com as práticas e com os rituais do que propriamente com a alma. Então ali ele faz menção ao povo judeu da época dele e as normas de não trabalhar em determinado horário, de ter uma alimentação organizada a partir de determinados alimentos. Ele fala muito desse lugar da regra e dos ortodoxos, no sentido de cumprir, mas ele se questionava sobre qual era o cuidado, qual era o estímulo, qual era a consciência que era dada para as questões da alma das pessoas. E nisso Jesus sempre foi muito crítico, no sentido de que ele não estimulava aqueles que verbalizavam sobre o amor, mas sim aqueles que viviam, que se permitiam nessa trajetória. Porque o discurso, a fala, isso é fácil, né, gente? A gente tem em mente, hoje a gente tem um volume muito grande de informação. Então a gente tem alguma razoabilidade entre o que a gente gostaria, entre o que seria bom para uma relação. A gente tem uma série de referências. Mas aí tem o que a gente fala e tem o que a gente vive. E essa distância, eu acho que é sobre isso que Jesus recriminava essas figuras religiosas que eram tão rígidas. Eles estavam tão preocupados na maneira com que deveriam ser feitos, mas não se propunham a acolher, a ouvir, a desenvolver o amor. Aliás, né, gente, eu acho que todos nós aqui temos uma grande admiração por Jesus, por tudo que ele trouxe de ensinamento, de tudo que ele trouxe para esse planeta enquanto orientação da caridade e do amor. E a gente tem sempre como referência, né, e as parábolas que ele deixou, mas eu sempre penso, como seria Jesus nos tempos de hoje? Será que a gente acolheria uma figura como Jesus? Porque Jesus era uma pessoa tão à frente do tempo dele, tão além da capacidade de amar, tão além da consciência de coletivo. Como é que a gente lida com alguém que é tão diferente da ordem, da regra? A gente elogia, a gente reconhece, ou muitas vezes aquilo que gera estranhamento e que destoa, a gente recrimina e quer distância, e quer julgar, e quer isolar? Será que ainda 2000 anos depois, será que nós acolheríamos uma figura com tamanha diferença de discurso como foi Jesus? Acho que cada um aqui tem uma opinião. Eu penso que pouco provável, porque a gente tem uma dificuldade muito grande em lidar com aquilo que é diferente. Porque existe pouco espaço para reflexão e compreensão daquilo que se passa dentro. É muita energia, é muita importância para pensar aquilo que está fora, aquilo que eu quero demonstrar. Hoje estava falando sou psicóloga clínica, eu estava falando com uma pessoa e ele, terminando um relacionamento recente, falou: as pessoas disseram que eu deveria sair para mostrar que eu tô bem, mas parece que quando eu tentei sair e mostrar que eu tô bem, eu fiquei pior, porque eu tô colocando uma energia numa coisa que eu não quero fazer. Entende? Ele colocou uma energia para algo que foi mais ofensivo do que benéfico para o ser dele. Como é se ouvir e falar: não, nesse momento eu preciso me recolher, eu quero silenciar, eu quero investir meu tempo e minha energia em coisas que não tenham todo esse apelo mais externo. Mas isso é muito individual. Cada um vai ter que olhar para si e considerar o que é importante para aquele momento e para aquela situação.
Jesus, ele falava muito da diferença, estimulava ela e respeitava, sobretudo. Foi alguém que acolheu as pessoas, os pobres, as prostitutas, sem fazer juízo de valor. Gente, quão complicado é para nós, volto a dizer, lidar com aquilo que é diferente. Quanto instintivamente parece que já tem um repúdio, uma rejeição da nossa parte a isso. Então, que tenhamos uma consciência de olhar para dentro de si e o que a minha alma pede. Em meio a um universo que a gente tem uma série de obrigações e compromissos, a gente tem que ter um olhar para a matéria e um olhar externo, mas não evitar essa circunstância de acreditar que a vida é tudo o que acontece fora, porque ela é principalmente o que acontece dentro. A gente está aqui encarnado e uma das maiores fontes para nosso desenvolvimento e expansão é ampliar a consciência. E para que possamos ampliar a consciência, é fundamental que a gente olhe para dentro. Porque nós somos diferentes. Temos constituições, histórias diferentes, temos encarnações diferentes. Então a gente se assemelha, mas a gente também é único. E se conhecer, saber aquilo que me estimula, aquilo que me desenvolve e aquilo que, pelo contrário, incita minha sombra, minha raiva. O desenvolvimento, ele não tem como acontecer sem esse lugar da expansão de consciência. E aí essa minha primeira parte aqui era para conversar sobre essa perspectiva de quanto a gente impõe regras e ordens para nós mesmos e aí a gente silencia os nossos desejos e as manifestações da nossa alma. Agora eu quero falar um pouquinho de como a gente tende a fazer com a gente o mesmo que a gente faz com o outro, como a gente aplica esse universo das imposições para o outro. E um tempo atrás eu vi um vídeo da Juju no Instagram e ela dizia que relacionamento não foi feito para te trazer felicidade e sim consciência. Eu fiquei muito pensativa com essa frase do que ela queria dizer, porque nós somos estimulados e criados para estabelecer um vínculo e a partir do momento que a gente encontra este vínculo no mundo, está dado ali que esta relação tem a função de nos trazer felicidade. Então eu tenho lá minhas insatisfações, minhas frustrações, porque eu não gosto muito de olhar para dentro de mim, porque vai me dar um trabalho ou porque eu vou ver coisas que eu não gosto. Aí eu pego toda essa expectativa e falo, opa, chegou alguém aqui, esse alguém tem a função de me preencher e me fazer feliz. Gente, como alguém que está fora de você é capaz de realizar um feito como esse? Isso não é nem que a pessoa queira, mas não tem condição. Isso é uma tarefa única. Então, à medida que eu me relaciono, este convívio permite que eu tenha trocas amorosas, afetivas, familiares. Nesse convívio eu vou viver bons momentos, situações alegres, situações difíceis. E é neste convívio que eu paro para perceber e entender quem eu sou. Porque vamos lá, tem o que eu teorizo. E aí eu penso que uma relação tem que ser respeitosa, tem que lidar com as diferenças, tem que sustentar. Tem umas regrinhas, uma coisa que eu tô buscando. Mas aí no momento em que eu vou me relacionar, como é entre o que eu digo e o que eu vivo? Por isso que viver é fundamental, porque é na vivência que a gente pode se aprimorar e entender ou se conhecer de modo a se melhorar. Então, se eu estou numa relação e eu estou ali vivendo uma insegurança, eu paro para pensar o que daquela situação está me deixando inseguro. É algo que o meu companheiro está fazendo?
é algo que o meu controle tá aflito e quer ter o controle sobre o outro. Então, diante daquele desconforto, daquela situação, eu paro para tentar ter consciência sobre a história, sobre o que eu sinto, mais do que a cada desconforto dizer para o outro que ele tá me frustrando e tá me deixando na mão, porque ele não tá me fazendo feliz. Então, se relacionar é o lugar de consciência, porque é no convívio, na dinâmica com o outro, que eu também vou percebendo quem eu sou. E do momento em que você percebe que você é consciente, quando você é consciente, você fala, opa, eu faço escolhas, não é bem assim, a vida acontece e eu tô só aqui participando. Eu escolho, eu tenho um papel importante aqui. Quando você se percebe consciente, aí você começa a se implicar, porque você não quer mais ficar repetindo história, né? Ficar arrastando os mesmos medos, ficar ali com as carências, com os projetinhos de vingança. Porque diante da inconsciência, a gente fica numa repetição, esperando que o outro traga uma felicidade que ele não tem como me dar, porque ele também tá ali às voltas com as questões dele. Agora, quando estamos falando de duas pessoas que estão empenhadas em ter consciência, aí a gente tem uma conversa menos projetiva, menos sobre o que o outro não me dá, e sim de que maneira eu quero lidar e fazer alguma situação. Porque quando as pessoas conseguem ter mais consciência de si, elas têm mais intenção e menos expectativa. Então, se o meu companheiro me diz que tem algo que está difícil para ele, eu vou parar e vou ouvir e vou tentar entender o que do que ele está me dizendo é minha responsabilidade, eu posso melhorar ou não, é algo que é sobre ele. Mas eu preciso ponderar, ouvir com cuidado, com afeto. E aí as pessoas vão compartilhando as intenções e as buscas. E nisso, gente, pensa que caminho bonito que é se relacionar. Porque é estimular o outro e nesse crescimento a gente vai se tornando pessoas melhores. Porque o outro vai contando lugares em nós que somos difíceis, mas também fala de coisas boas. É uma construção. Porque esse lugar cheio de expectativa, ele é uma grande cilada. Porque ele é um exercício para fora e não para dentro. Por isso que muitas das relações, aliás, é uma estatística, os relacionamentos estão durando cada vez menos, os casamentos também, porque talvez essa fantasia de um outro que vem e que me resgata da minha dor e da minha angústia, isso não está disponível. Não crie esta fantasia para você, mas também não caia nesta fantasia se alguém vier te oferecer isso, porque ninguém tem como dar isso. Mas a vida compartilhada pode ser um lugar muito mais potente, porque é na relação que a gente aprende. Às vezes no consultório eu atendo pessoas que terminaram relações, chegaram muito machucadas e vão se restabelecendo, se religando com a vida, descobrindo novas fontes de prazer, até o dado momento que elas conhecem alguém interessante. E às vezes elas falam assim pra mim, ai, Verônica, demorei tanto pra chegar aqui, e agora eu vou me envolver com alguém pra correr o risco de me perder de novo? E aí eu geralmente digo, mas é só se colocando numa relação que também você vai saber quanto você aprendeu a ponto de não se perder novamente no outro. Porque é assim, quanto mais a gente se esforça para ser amado, menos amor a gente recebe do outro e da gente mesmo. O amor é uma coisa muito mais fluida, gentil, generosa, mas quanto estar nas relações é um processo de aprendizagem, de consciência, de desenvolvimento da nossa capacidade de amar. Se a gente está
esperando que uma relação seja a resolução dos nossos problemas, eu sinto te dizer, mas não acho que é um caminho muito próspero, nem para você, nem para o companheiro ou companheira que você está escolhendo. É muita responsabilidade. E aí, estamos lá, colocando uma série de imposições para o outro, do que ele tem que ser, do que ele tem que me entregar, do que ele tem que me preencher. Se eu quero me libertar das minhas imposições para comigo mesma, que eu tenha consciência e lucidez para que eu também não faça isso para com o outro. Porque não é na imposição que a gente desperta o nosso melhor e do outro, é no afeto, é no amor. Cada vez que a gente consegue algo na briga, no confronto, eu acho que de alguma forma a gente também perdeu um pedaço. Com isso, eu encerro aqui a nossa conversa hoje sobre o tema imposições. Obrigada a todos e uma ótima noite.